Bom dia, amados. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo possa mesmo estar conosco. Mais um dia do nosso propósito, não é verdade? Hoje vamos vencer o capítulo 20 do livro de Atos. Faltam 8 dias para nós cumprirmos o nosso propósito, mas o mais importante é a gente verdadeiramente ter no nosso coração o desejo de entender a importância de Jesus Cristo nas nossas vidas e da sua igreja. E aqui no capítulo de ontem, vimos quando Paulo saiu ali da cidade de Éfeso, né? Diante de tanta confusão, mais uma perseguição. E Paulo, logo depois que cessa aquele alvoroço ali, por causa da idolatria mesmo daquele povo, ele sai para Macedônia. Amados, e havendo andado, sempre que Paulo saía de uma cidade para outra, Paulo não perdia a oportunidade de falar de Jesus Cristo. A palavra de Paulo era tão simples, amado. Paulo pregava o arrependimento da vida que as pessoas viviam e convidava elas para aceitar Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida. Paulo pregava a graça de Deus, que Jesus Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. E isso é o que nos salva, isso é o que nos leva para o Senhor. E aqui fala que ele foi ali à Grécia e ele passou 3 meses na cidade de Corinto. E durante esses 3 meses, algo muito importante que aconteceu aqui foi o seguinte, que de Corinto, nesses 3 meses, foi quando Paulo escreveu a carta para os Gálatas. Por quê? Porque ele ficou sabendo que os Gálatas estavam desviando do evangelho verdadeiro. Ah, amados, quantas e quantas pessoas têm se desviado do evangelho verdadeiro, aquele evangelho que só Jesus Cristo que salva, aquele evangelho que não existe outro mediador entre Deus e os homens, e procurado apêndices, procurado escape para as pessoas. Se você ler Gálatas, você vai ver a simplicidade de Paulo falando para eles que a fé, ela é o que nos conduz à vitória e que a salvação é de graça. E além dele ter escrito essa carta ali para os Gálatas, quando ele estava em Corinto, ele escreveu também a carta para os romanos. Veja bem, Paulo ainda nem tinha ido ali em Roma, mas ele já tinha esse desejo no seu coração de chegar até lá, e ali ele escreveu essa maravilhosa carta para os romanos, que é algo assim que realmente faz toda a diferença na nossa vida, né? E as próximas cartas de Paulo, nós vamos ver que ele escreveu da prisão. Paulo escreveu as próximas cartas presa. Por quê? Por que nem a própria prisão impediu a alegria de Paulo de verdadeiramente cumprir o chamado de Deus? Porque Paulo andava em espírito. Paulo andava em espírito, ele não vivia para satisfazer os desejos da carne dele, porque ele tinha tido um encontro real com o Senhor Jesus Cristo. Ele fala em Coríntios, né, que o homem natural, ele não pode ver a Deus e muito menos discernir as coisas de Deus, mas apenas o homem espiritual, porque Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E logo depois disso, alguns discípulos, eles partem ali porque eles vão seguir para Jerusalém. Porém, amados, Paulo, antes de fazer essa viagem, ele fica ali na cidade de Troade. E a gente já vê o desespero mesmo de Paulo, o próprio Espírito Santo confirmando com ele que esperava para ele muitas prisões, muitas tribulações. E mesmo sabendo que no outro dia de manhã ele ia partir, Paulo fica falando a noite inteira, porque ele tinha dentro dele esse desespero de falar das coisas do Senhor, de falar a palavra do Senhor. E ele estava tão assim angustiado mesmo que ele não pôde nem... Ele foi por terra. Ele falou, olha, vocês vão na frente, vocês me esperem lá, que eu vou por terra. E eu fico pensando que nesse tempo, né, que Paulo deve ter ido ali caminhando por terra, como que o Senhor não deve ter ministrado tantas e tantas coisas ao coração dele, para que ele realmente pudesse chegar até o fim, suportando tudo que aquele homem suportou e não deixando de ser usado pelo Senhor. E aqui no versículo 16... diz que Paulo, ele já tinha, né, determinado mesmo passar adiante de Éfeso para não gastar mais tempo na Ásia. Porém, Paulo, como um pai espiritual ali daqueles irmãos de Éfeso, ele precisava falar algo para eles. O quê? Aí o que ele faz? De Mileto, ele manda chamar os anciãos da igreja. E Paulo começa mais uma vez a verdadeiramente falar para eles como que Paulo se portou ali diante deles,
Paulo fala para eles que ele não se portou ali de uma maneira para ser peso na vida deles. Paulo não se portou ali com soberba. Paulo não se portou ali, mas Paulo se portou com humildade, servindo ao Senhor com lágrimas, com tentações. Ele, passando mesmo por ciladas dos judeus, mas ele fala que ele não deixou de anunciar publicamente e pelas casas a palavra de Deus, a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Falando mesmo a respeito do arrependimento, que as pessoas precisavam se arrepender, dos caminhos antigos e viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. E agora ele falava que ele ia subir para Jerusalém e ele sabia o que estava ali preparado para ele. Mas, amados, olha a declaração que Paulo faz aqui no versículo 24. Paulo fala assim para aqueles irmãos ali de Éfeso: em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo para dar testemunho do Evangelho da Graça. Ai, amados, que testemunho maravilhoso, né? Que testemunho maravilhoso. E Paulo, quando ele termina de falar isso, ele realmente com o coração assim triste, ele fala: olha, eu não sei se eu vou ver o rosto de vocês novamente. Eu não sei se isso vai acontecer. Mas, por favor, não se contaminem. Sabe por quê? Porque depois que eu for embora, vai vir pessoas querendo macular esse evangelho que eu preguei. Vai vir pessoas querendo ganhar dinheiro em cima desse evangelho. Vai vir pessoas querendo corromper vocês. Mas ele fala: durante esses 3 anos que eu passei com vocês, que era o tempo todo que ele ficou ali, eu nunca deixei de admoestar vocês a respeito do evangelho verdadeiro, da palavra de Deus, da graça que o Senhor ministrou sobre nós. Ele fala que a vida dele foi uma vida sem avareza, que ele nunca cobiçou aquilo que aqueles irmãos tinham, ele nunca quis o dinheiro deles, a prata, o ouro deles, mas que ele trabalhou para que ele pudesse pregar essa palavra, porque o firme encargo no coração de Paulo era fazer a vontade de Deus. Meu Deus, que exemplo para nós nos dias de hoje, né? Tantas pessoas trocando o evangelho verdadeiro por algo que verdadeiramente lhes convém. Muitas pessoas hoje usam o nome de Deus para alcançar alguma coisa. E o que nós precisamos fazer é nos humilhar, nos entregando para o Senhor, para que o Senhor possa nos usar para aquilo que Ele deseja. E aqui, como eu acabei de falar para vocês, Paulo vira para eles no final e fala: olha, eu sempre trabalhei para dar, porque muito melhor é dar do que receber. E no final ele se coloca de joelhos e ele começa a orar. E grande pranto vieram sobre aqueles irmãos. E eles, lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo muito pela palavra que Paulo disse, que eles não veriam mais o rosto de Paulo. E eles o acompanharam até o navio. Que mover do Espírito Santo de Deus, não é verdade? E eu fico vendo aqui, da mesma maneira que Paulo fala essas palavras aqui para aqueles filhos na fé, Deus, Ele tem um firme desejo de se tornar o seu Pai. Por isso Ele enviou Jesus Cristo. Deus deseja revelar a paternidade dele para você. E a minha oração é que você possa abrir o seu coração para receber essa paternidade através de Jesus Cristo. Deus te abençoe. E que, se Deus quiser, amanhã nós estaremos aqui firmes no nosso propósito, vendo o que o Senhor tem para nós no capítulo 21. Deus te abençoe, em nome de Jesus.